Bem, pessoal, vamos prosseguir examinando agora as causas que justificam a exoneração do dever de prestar alimentos. Começando pela mais clássica, o atingimento da maioridade pelo alimentando. O atingimento da maioridade, vocês sabem, de acordo com o artigo 1635, inciso 3 do Código Civil, provoca a extinção do poder familiar. Ora, extinto o poder familiar, extingue-se também para os pais o dever de sustentar os filhos. O maior de idade tem a seu favor a presunção de que já é capaz de se autossustentar. Evidentemente que se trata de uma presunção de natureza relativa e iuris tantum. Mas a presunção de autossustento implica a exoneração do alimentante, pai ou mãe, do encargo alimentar. Agora é bom que se deixe claro, né, o encerramento da obrigação alimentar não é automático, né? O STJ, inclusive, tem uma súmula, a súmula 358, a respeito desse tema, que é bastante clara. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito a decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Ou seja, não pense o alimentante, pai ou mãe, que o simples fato do filho ou filha alcançar 18 anos o exonera de qualquer obrigação relacionada ao sustento. Para obter a exoneração é imprescindível decisão judicial em processo que garanta ao filho ou filha alimentandos o contraditório e a ampla defesa. Diante do alcance da maioridade civil por parte do alimentando, o alimentante tem duas alternativas. Ou ele pede o desarquivamento da ação em que foi fixado os alimentos e faz um pedido de exoneração fundado no alcance da maioridade, ou ele ingressa com uma ação judicial exoneratória de alimentos. Fica a critério dele fazer o pedido nos próprios autos em que foram fixados os alimentos ou manejar uma ação autônoma exoneratória dos alimentos. O fundamento vai ser o mesmo, o atingimento da maioridade civil por parte do alimentando. Agora vejam, de acordo com o STJ, a exoneração só pode ocorrer por meio de decisão judicial após se garantir ao alimentante o contraditório. Não é possível, por exemplo, o juiz liminarmente, em tutela de urgência, à vista, né, da demonstração do alcance da maioridade civil pelo alimentando, atendendo a pedido de natureza antecipada do alimentante, deferir liminar, exonerando o autor da ação do pagamento dos alimentos ao filho agora maior de idade. É imprescindível que a decisão que exonera o alimentante do dever alimentar seja proferida após regular contraditório, após a oitiva da parte beneficiada com a pensão. Isto porque, né, está pacífico há muito na jurisprudência que a obrigação alimentar pode perdurar por mais algum tempo além da maioridade do alimentando, quando o mesmo estiver
cursando universidade ou cursos profissionalizantes, que tenham, evidentemente, uma duração razoável, né? Entende-se, né, que a obrigação parental de promover, que a obrigação parental de sustentar os filhos também compreende a de promover uma adequada formação profissional. Então, se ajuizada a ação exoneratória, fundada no alcance da maioridade civil pelo alimentando, este, ouvido sobre o pedido do genitor, demonstrar que está cursando uma universidade ou um curso profissionalizante que tenha uma duração razoável, por exemplo, 4, 5 anos no caso de uma universidade, 1, 2, 3 anos no caso de um curso profissionalizante, predomina, aliás, é pacífico o entendimento de que nessa situação especial a obrigação alimentar perdura para além do alcance da maioridade. Ok? Então fiquem atentos com isso, né? A cessação da obrigação alimentar por força do alcance da maioridade civil pelo alimentando não é automática, depende sempre de decisão judicial proferida mediante contraditório, nunca por decisão liminar em ação exoneratória. A exigência do contraditório se justifica justamente para possibilitar ao alimentando que a situação pessoal dele se enquadra, né, nessa excepcionalidade de manutenção do dever alimentar para além da maioridade, quando existe comprovação de frequência a curso universitário ou técnico, né, porque a obrigação parental também compreende a obrigação de promover a adequada formação profissional. Agora também outro detalhe importante, né? Na jurisprudência entende-se que a responsabilidade do alimentante, no caso de curso universitário, perdura até o término da graduação. O alimentante não tem obrigação de custear estudos de pós-graduação do alimentando. A partir do momento em que ele conclui a graduação, presume-se, né, que ele já tem condições, aliás, aqui é uma presunção de natureza absoluta, que ele tem plenas condições de se inserir no mercado de trabalho, conseguir um emprego e querendo se aprofundar nos estudos e se pós-graduar. Essa obrigação parental de promover adequada formação profissional tem um limite, sob pena do dever alimentar perdurar aí, de repente, até os 30 e poucos anos, o que não é nada razoável. Mas o filho maior de idade não pode postular alimentos em relação ao pai? Sim, pode, mas não mais com base no dever parental, né? Não mais com base no poder familiar, na condição de dependente do genitor, né? Nesse caso, o filho maior de idade vai buscar receber alimentos, né, alegando o parentesco, né? Mas aí ele vai ter que demonstrar ao juiz que de fato não tem meios de prover a própria subsistência, né? Porque a presunção é de que alguém que alcança 18 anos tem plenas condições de trabalhar e conseguir o próprio sustento. A exceção ocorre naqueles casos em que a pessoa atinge 18 anos, mas
deseja cursar uma universidade, um curso profissionalizante para conseguir uma melhor colocação no mercado de trabalho. Do contrário, se o sujeito não está estudando num curso superior ou profissionalizante, com os 18 anos, cessa o dever alimentar. Excepcionalmente, poderá o pai, o genitor ou a mãe serem condenados a prestar, né, ou mesmo manter a prestação alimentar, caso fique evidenciado que o sujeito, né, o filho, não tem a menor condição de conseguir os meios de sustento. Por exemplo, se ele tem uma doença que o impossibilita de trabalhar, aí nesse caso a maioridade não vai cessar a obrigação alimentar, né, porque existe uma outra justificativa que sustenta esse dever, ok? Então que fique claro isso. Outra causa que pode levar à exoneração dos alimentos é a emancipação do alimentando, né? A emancipação também faz cessar o poder familiar, nos termos do artigo 1635, inciso 2 do Código Civil, né? E quais são os fatos que levam à emancipação automática do indivíduo? O casamento, o exercício de emprego público efetivo, colação de grau em curso de ensino superior, estabelecimento civil ou comercial, ou a existência de relação de emprego, né? Desde que isso acarrete que o menor tenha uma economia própria, né? A emancipação é uma espécie de antecipação da maioridade, né? Sempre que o sujeito casar ainda menor de idade, ele estará emancipado e o pai e a mãe não terão mais a obrigação de lhe prestar alimentos, né? A decisão pelo casamento antes da maioridade significa que o sujeito tem condições de se autossustentar e por isso não precisa mais, né, do auxílio dos pais. O sujeito também que consegue de alguma maneira um emprego público efetivo, né, antes dos 18 anos, o que nos dias de hoje é quase impensável. Se isso acontecer também, esse fato exonera automaticamente os pais de qualquer possibilidade de pagamento de alimentos. Se o sujeito for uma pessoa aí muito bem dotada e conseguir concluir um curso superior antes dos 18 anos, também isso faz automaticamente com que cesse a obrigação alimentar, né? Se, porventura, o adolescente de 16, 17 anos conseguir um emprego e com isso um salário próprio, isso também faz com que os pais fiquem exonerados de pagar alimentos. Com relação ao casamento, inclusive, existe o artigo 1708 do Código Civil que diz que com o casamento, a união estável ou concubinato do credor cessa o dever de prestar alimentos. Toda vez que o alimentando se unir a alguém, ainda que de maneira informal, né, isso significa que já tem responsabilidade e capacidade de prover o próprio sustento, justificando a dispensa do dever de prestar alimentos. Outro fator comumente utilizado como fundamento para os pedidos de exoneração é a morte do alimentante ou do alimentando, né? A obrigação do alimentante tem natureza personalíssima, portanto é intransmissível, né? Os seus herdeiros não assumem a obrigação de prestar alimentos para o alimentando, né? Também a morte do alimentando, em razão do caráter personalíssimo da obrigação, implica a extinção do dever, né? A única hipótese em que a morte do alimentando não acarretará a extinção do dever alimentar para o alimentante será naqueles casos em que os alimentos tiverem sido fixados em favor do grupo familiar, né? O chamado os alimentos intuito família, né? Nesse caso, a cota daquele que faleceu será acrescida
aos demais integrantes do grupo familiar. Então não há exoneração nesse caso, né? No caso de filho único, o STJ já decidiu que a mãe, que continua a receber os alimentos após a morte do alimentando, deve restituí-los. Imagine aquela situação em que o pai fica sabendo da morte do filho meses depois, né? Seja porque está morando no exterior, a mãe de repente agindo de forma consciente, buscando tirar proveito da situação, não avisa, né, o pai que o filho morreu e continua administrando e retirando os depósitos, né, de alimentos feitos pelo alimentante. Se isso acontecer, a mãe tem que devolver o que recolheu, né? Porque, vejam, os alimentos são irrepetíveis em relação ao alimentando. Mas nesse caso, se o filho já está morto, né, e o alimentante não foi comunicado e continua pagando os alimentos que são usufruídos irregularmente pela genitora do alimentando, esta, uma vez tendo agido de má fé, terá de restituí-los, evidentemente, ao alimentante. Outro caso também que é bastante comum, que justifica a exoneração do dever alimentar, é a alteração da guarda unilateral. De repente, vamos imaginar, o casal se divorciou e ficou ajustado no divórcio que a criança permaneceria sob a guarda unilateral da mãe, né? E por isso, automaticamente, o pai ficaria obrigado à prestação de alimentos. Ocorre que, com o passar dos anos, a criança cresce e manifesta o desejo de viver com o pai. E eles promovem essa alteração da guarda e agora o adolescente passa a residir com o pai. Evidentemente que nesses casos o pai terá o direito à exoneração do dever alimentar, uma vez que ele passa a ter os filhos sobre a sua companhia e guarda exclusiva, e por isso acaba sendo uma das principais fontes de sustento da criança. Isso faz com que ele automaticamente sustente a criança / adolescente. Agora, talvez a mãe, né, que inicialmente havia ficado com a guarda, que poderá ser ré numa ação de alimentos, né, para também, no caso de se omitir, ser compelida a contribuir na criação do filho comum. E por fim, tem mais duas. O ex-cônjuge, fim do casamento, né? O fim do casamento também, evidentemente, implica a cessação do dever de mútua assistência entre os cônjuges. Isso vale também para a união estável, né? A partir do fim do casamento, apenas excepcionalmente o ex-cônjuge ou ex-companheiro, no caso da união estável, poderão solicitar alimentos perante o outro cônjuge ou companheiro, né? O STJ, inclusive, tem um julgado, que até já foi citado por nós na aula anterior, que fala sobre a questão dos alimentos parasitários, né, que devem ser evitados. E eu destaquei aqui um trecho, que até vou ler a vocês, porque me parece bastante relevante. O trecho do voto da ministra Nancy Andrighi diz o seguinte: o fim de uma relação amorosa deve estimular a independência de vidas, e não o contrário. E não, ao contrário, o ócio, pois não constitui garantia material perpétua. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges ou companheiros é regra excepcional que desafia interpretação restritiva, ressalvadas as peculiaridades do caso concreto, tais como a impossibilidade do beneficiário elaborar o eventual acometimento de doença invalidante. Ou seja, né, numa situação normal de separação, de divórcio, de solução de união estável, não se deve fixar alimentos em favor de um dos cônjuges, companheiros ou companheiros. Apenas se um dos cônjuges foi acometido de uma doença incapacitante, apenas quando um dos cônjuges demonstra que não tem
qualquer condição para trabalhar, porque, por exemplo, dedicou-se durante toda uma vida, 30, 40 anos, à manutenção do lar, da família, aos cuidados com a família, ou quando um sujeito, ou a moça, ou o rapaz, demonstra que por estar muito tempo fora do mercado vai ter alguma dificuldade em se recolocar, é que será possível a fixação de alimentos em seu benefício. E mesmo assim, nessa última hipótese, de alegação de que, embora com condições de trabalhar, a pessoa tem dificuldades para se reinserir no mercado, esses alimentos fixados, diante dessa circunstância, terão um prazo de duração limitado, né? Vão ser fixados por tempo determinado, que é o tempo hábil para que aquela pessoa se reinsira, se recoloque ou progrida mesmo no mercado de trabalho, né? Então, assim, não serão alimentos fixados em caráter indefinido. Alimentos fixados em favor de ex-cônjuge ou ex-companheiro em caráter indefinido somente naquelas situações em que ficar demonstrado que o sujeito tem uma doença incapacitante, que não permite de todo modo ele trabalhar, ou naquelas situações em que ficar claro que o ex-cônjuge ou ex-companheiro se dedicou durante muitos e muitos e muitos anos, né, apenas e exclusivamente à família, se desvinculando de qualquer atividade profissional, né? Não se pode exigir que uma senhora de 60 anos, por exemplo, um senhor de 60 anos que nunca trabalhou, que sempre se dedicou ao lar, de uma hora para outra, depois já na última fase da vida, né, já idoso, tente se recolocar no mercado de trabalho. Agora, o cidadão ou cidadã que tem idade com capacidade evidente de trabalho, não é idoso, tem formação que lhe permite exercer alguma função qualquer, tem alguma habilidade, algum ofício qualquer que possa ser explorado, ou mesmo que não tenha um ofício ou uma profissão qualquer, mas que esteja numa idade em que seja possível aprender um ofício, aprender uma profissão e se inserir no mercado de trabalho, atualmente essas pessoas não têm direito a posturar alimentos, sob pena da verba assumir um caráter parasitário, né? Estimular o ócio, a dependência e não a independência de vidas daquele casal que já não existe mais, ok? Bem, por fim, vamos falar sobre paternidade socioafetiva e dever do pai biológico. Numa sessão realizada no dia 21 de setembro de 2016, o plenário do STF reconheceu que a declaração de paternidade socioafetiva não autoriza a exoneração da obrigação alimentar por parte do pai biológico. Então, o fato do alimentando menor de idade obter a declaração judicial de paternidade socioafetiva de outro sujeito, que não o pai biológico, evidentemente, não exonera o pai biológico da obrigação de contribuir para o sustento desse filho. Evidentemente, no entanto, o pai biológico, diante da paternidade socioafetiva reconhecida em benefício do seu filho biológico, terá o direito, né, a propor uma ação revisional de alimentos, buscando reduzir o valor da sua contribuição. Se o sujeito agora então tem dois pais, então é justo que se divida também entre ambos a obrigação de sustentar esse filho menor. Então, isso evidentemente vai gerar um decréscimo na prestação custeada pelo pai biológico. Ok? No próximo vídeo nós falaremos rapidamente sobre a oferta de alimentos.